Os teus plenários estão cheios de ratos. Suas propostas não correspondem aos fatos. As PECs não param. Não param, não. Não param. Você sabe como funciona para alterar o texto da Constituição Federal? Eu sou o Dr. Roberto, do escritório Aguiar Farias, e vou explicar sobre as propostas de emenda à Constituição, mas vai ser depois da vinheta. Para se alterar o texto da Constituição Federal, não é algo tão simples assim. Na verdade, tem que passar por um rígido processo legislativo, a chamada emenda à Constituição Federal, cujo o seu rito, o seu procedimento está contido no artigo 60 da Constituição Federal. Quem pode propor emenda à Constituição? No caso, o presidente da República, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, ou mais da metade das assembleias legislativas estaduais. Lembrando que as emendas à Constituição, elas não podem ocorrer durante a vigência dos chamados estados de exceção. No caso, a intervenção federal, o estado de sítio ou o estado de defesa. Como funciona o rito? No caso, tem que haver a aprovação em 2 turnos em cada casa, com um quórum de aprovação de 3/5 em cada uma delas. Quem promulga a emenda à Constituição, no caso, são as respectivas mesas das casas. No caso, ou a mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado. Isso quer dizer que não passa pela aprovação do presidente da República, como é no caso de uma lei ordinária. O que a emenda à Constituição Federal não pode abolir? São as chamadas cláusulas pétreas. Ela não pode alterar a forma federativa de Estado, os direitos e garantias individuais, o voto secreto, direto e universal e a separação dos poderes. Qual é o grande chabu que está acontecendo atualmente? É o chamado ativismo judicial, que é quando as decisões do STF elas passam por cima da liturgia, dos processos legislativos e das redações dos textos legislativos. Um belo exemplo foi o caso da DPF, que tratava sobre a questão da união homoafetiva, porque no caso, exercendo o direito contramajoritário que o STF tem, e por defender o direito à isonomia, o direito à felicidade, o STF alterou a redação do artigo da Constituição Federal que tratava sobre família, que falava da união entre homem e mulher. No caso, houve uma mutação constitucional, que é quando se lê o artigo de uma maneira diferente, sem alterar a redação do texto. O STF, como no caso teria que passar por esse rito de emenda à Constituição Federal, ele passou por cima disso para defender os direitos das minorias. Pois para uma lei como essa, ou a mudança do artigo que tratava da família, teria que passar por uma emenda à Constituição Federal. No caso, a bancada religiosa não iria deixar. Então, ele alterou o sentido do texto. Atualmente, no caso da prisão do deputado Daniel Silveira, o parlamento, após a decisão do STF e após a aprovação na respectiva Casa Legislativa, propôs uma emenda à Constituição Federal, tornando mais rígida a redação para que não pudesse haver a prisão de algum parlamentar conforme os entendimentos, os precedentes
do STF, como foi o caso do senador Delcídio do Amaral, que era sobre um crime continuado e permanente para derrubar a questão do flagrante delito, ou no caso de crime inafiançável, descrito no artigo 324 do Código de Processo Penal. O grande problema que está acontecendo é uma briga entre o legislativo e o judiciário sobre os ritos legislativos, que um poder está ultrapassando a competência do outro. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Lembrando que toda segunda tem vídeo novo no canal.